Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao LED Talk. Aqui quem vos fala é o Lucas Elion. Quem está comigo hoje é o... Se apresenta aí, galera. Diego Guedes na parada, galera. Bora estourar tudo, Lucão, e ensinar esse povo. Vamos aqui, Elvis. Vamos lá, vamos detonar. Show de bola. E pessoal, só para deixar bem claro aqui, ó, se você tá ouvindo aí um barulho aqui, é porque tá tendo obra aqui do lado, tá? Em plena quarentena, aí da crise, tá tendo obra aqui do lado, mas isso não impede a LED Talk de acontecer. Então, LED Talk aqui é sagrado. Toda semana vai acontecer. Aqui é a vida como ela é, né, Lucão? Vida como ela é. Tá tendo aqui uma obrinha do lado, isso não vai impedir de acontecer. E qual é o tema de hoje? Então, o tema de hoje, cara, é, assim, na minha visão, essencial para quem é lançador, mais importante para quem é um aspirante a lançador. O tema de hoje é como fechar grandes parcerias para lançamento. Show de bola? E assim, vamos primeiro contextualizar isso, né? Vamos contextualizar. Então, por que eu falei que isso é importante para um lançador? Então, o que é um lançador? O lançador é aquele cara que lança experts. Então, eu quero, vamos lá, eu sou um lançador, eu quero, sei lá, trabalhar no nicho de, vamos pensar no nicho aqui, nicho de gastronomia. Eu quero lançar alguém que entende muito de cozinha, tá? Um chefe de cozinha que ajuda outros chefes de cozinha, por exemplo. Então, eu tenho que encontrar um expert que tenha essa expertise, que seja capaz de ensinar isso, certo? E ter que fechar uma parceria com esse cara, né? Certo? Só que uma coisa que a gente já aprendeu, que a gente já tá um pouco calejado, vamos falar assim, que, cara, parceria não é qualquer parceria. Tem parcerias que são bacanas e tem parcerias que não são tão bacanas, né? A gente já aprendeu isso um pouquinho, né? Beleza, então, para abrir aqui a discussão, vou pensar o seguinte. Galera, quais são os critérios que a gente tem que olhar, que a gente tem que pesar para a gente, primeiro, encontrar um bom parceiro e fechar uma boa parceria para lançamento? Bom, então vamos lá. Galera, desculpa a barba grande e tudo mais, você sabe, quarentena e tal, a gente tá aqui, todo mundo trabalhando em casa. Os barbeiros não estão trabalhando, gente, mas nós estamos aqui, nós estamos trabalhando. Mas vamos lá. Lucão, eu acho que antes do camarada começar a pensar em parceiros e tudo mais, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter muito em mente, muito, para você lançador que está escutando a gente, a primeira coisa que você tem que ter muito clareza, eu acho que a palavra certa é essa, clareza, quais são os seus valores, né? Então, você como lançador, você também é uma pessoa e você tem valores, sabia disso? Você tem valores que você não abre mão. Então, por exemplo, tem alguns valores meus, por exemplo, que eu tenho valor meu que é a família, qualidade de vida. Você tem vários valores, vários. Só que 5 deles predominam na sua vida e eles que determinam as suas decisões. Então, acho que a primeira coisa que um lançador tem que ter muito claro é quais são os valores dele. Tem algumas pessoas que o valor, em primeiro lugar, é o dinheiro. E aí não importa muita coisa que aconteça, mas antes de pensar num expert, num projeto, identifica primeiro os seus valores. Por quê, pessoal? Porque quando você começar a buscar experts, você vai perceber alguma coisa. E a gente já passou por isso, né? A gente já passou por isso. Teve uma época na nossa agência que a gente queria buscar projeto, que a gente queria sobreviver e tudo mais, irmão. E a gente pegava projeto para tudo que é lado. Se vinha projeto e tudo mais. Só que a gente olhava para aquele projeto e a gente falava assim, putz grila, por que eu tô mexendo com esse projeto? Pra gente não fazia o menor sentido. E aí o que acontecia? A gente não conseguia fazer esse projeto prosperar, a gente também não era feliz executando aquele projeto, então, minha sugestão, primeira coisa, identifica realmente quais são os seus princípios e valores para que você possa buscar bons projetos, tá? Essa é a regra número 1. Depois que você conseguiu estar claro com você está bem com você mesmo, já identificou o que você quer fazer, aí sim, você vai começar a olhar de forma estratégica para o mercado e se posicionar. Tem alguma coisa para complementar, Elvon, disso que eu já falei? Cara, eu acho que é exatamente isso. Você tem que começar de você, para você achar uma boa parceria. Porque você tem que encontrar um parceiro que combina com você, né? Não adianta você querer pegar qualquer pessoa para lançar
Porque aí se vai chegar uma hora em que vai gerar um conflito de valores. Se a pessoa não tem os mesmos valores que você, se você não está bem alinhada com ela, vai chegar uma hora que isso vai estourar e vai comprometer a sociedade de vocês, porque você achar um expert é uma sociedade que você vai fazer com uma outra pessoa, onde você vai entrar com o seu conhecimento de lançamento, de venda, de marketing, e a pessoa vai entrar com a expertise específica do projeto, que pode ser um artesanato, que pode ser uma barbearia, que pode ser um cozinheiro, que pode ser qualquer expertise do mercado, né? Pra você lançar. Então, tudo começa a partir daí. Além disso que o Diegão falou dos valores, cara, tem uma coisa que é muito importante, que é a sua autoridade. Também não adianta você escolher um bom expert, que é o que a gente vai te ensinar a fazer daqui a pouco, se você não vai conseguir convencer ele de ele fechar com você. Então, não vai adiantar nada você ir lá e chamar o Fogaça, lá do cozinheiro top, porque você quer lançar um curso de gastronomia, e quando chegar na hora da reunião, se você conseguir a reunião, você não conseguir fechar com ele para lançar ele, né? Então, de que adianta? Então, os seus valores são importantes, tem que estar alinhado com a outra pessoa que você vai escolher, com o nicho, principalmente também, mas tem que estar muito alinhado qual é a sua autoridade, o que você já fez, o que você faz, quais são os seus resultados. Se você ainda não tem resultado, então não tenho resultado, não vou conseguir ninguém. Claro que vai. A autoridade, você não está ligado só ao seu resultado, está ligado a da onde você vem, de onde é que você vem, quem é você para querer me lançar? Essa é a pergunta que você vai ouvir. Quem é você para me lançar? De onde você vem? Então, se você vem de uma parceria maior, alguém que seja seu sócio ou parceiro que tenha autoridade, isso repassa para você também. E outra coisa, se você já lançou um outro projeto maior, isso repassa também para você. E se você não fez nada disso, talvez você fazer parte de um grupo maior repasse também para você. Então, se você faz, não sei se eu vou falar em mastermind, mas se você faz parte de um mastermind onde muitas pessoas lá já lançaram, ou que seja um mastermind especializado nisso que você quer oferecer como parceria para outra pessoa, isso repassa autoridade para você também. Então, são formas de você elevar sua autoridade para, na hora de fazer uma proposta, na hora de conversar e apresentar o que você pode trazer de resultado para outra pessoa, para que ela queira isso e feche a parceria com você, você consiga ter o que falar, você consiga ter o que, principalmente, provar. Então, são essas duas coisas, a autoridade e os valores. Eu acho que o que o lançador precisa é disso aí para poder avançar, para achar o expert dele. Se ele ir sem autoridade, cara, não vai adiantar de nada. Se ele ir sem os valores certos, ou sem ele saber os valores dele e estiver procurando pessoas com valores diferentes dos dele, ou que não esteja alinhado, aí não vai dar certo. Então, acho que é bem por aí. Então, a gente já viu, então, que primeira coisa que a gente precisa ter, valores, princípios, né, alinhados. A gente viu também que é importante a gente ter autoridade. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante... Eu acho que eu não quero avançar ainda não, cara. Eu acho que eu quero me ater um pouquinho nos critérios. Eu acho que o primeiro critério... Ainda é critério isso. Então, eu acho que eu entendo que a autoridade é uma ferramenta para fechar a parceria, mas eu não quero chegar no fechamento. Porque o fechamento significa que eu já encontrei. Mas antes disso, por exemplo, eu acho que assim, alinhar a questão de, por exemplo, a gente já viu que princípios e valores é uma coisa importante, isso é antes do expert. Né? Então, antes de ir para campo... Exatamente. Então, antes de pensar no expert, eu acho que tem que ser princípios e valores. O segundo tópico que eu acho que é importante ter é porque é o seguinte, tudo, por exemplo, no mundo do lançamento, mesmo que no nosso mercado mude muito rápido, dizem que de 6 meses o nosso mercado muda. Deixa eu dar um exemplo disso aqui, cara, porque, vamos lá, às vezes a gente fala só com conceito, fica um negócio meio abstrato. Cara, o que significa será valores e princípios? Então, por exemplo, vamos lá, vamos supor que eu seja vegano. Eu não sou, tá? Deixar bem claro. Não que seja errado ser, eu não faço julgamento de valor sobre isso. Mas vamos supor que eu fosse. Não faria nenhum sentido. Então, veja, para um vegano, até onde eu sei, é um valor, é algo muito importante, não agressão a animais, de qualquer forma. Então, para ele, comer um frango assado é algo terrível, né? Não rola. Então, seria muito estranho, se eu sendo vegano, eu tentasse uma parceria com um cara que vende produto para churrasqueiro. E tem vários, assim, experts muito massas, muito bons, mas se eu fosse vegano, não faria nenhum sentido, eu ia me sentir muito mal.
em trabalhar Não, com e essa o foda é pessoa. porque o cara vai se sabotar inconscientemente. O É, lançamento tem fortes chances de não dar certo, mesmo sendo top, entendeu, o projeto. então quando a gente fala de valores e princípios, é isso. Então tem coisas pra gente que são inegociáveis. E que, mesmo que o expert, mesmo que seja um cara super legal, se ele tem um valor ali que para você é inegociável, não vai funcionar. Se você, sei lá, cara, eu não gosto muito desse nicho de nutrição não, sedução e tal, tem gente que, cara, pra mim é muito errado. Você não vai se sentir bem se eu trabalhar com um expert desse. Se tu é vegano, tu não vai se sentir bem trabalhar com alguém que vende churrasco. Entendeu? Então, primeira coisa, a gente você procurar o expert, antes de você procurar o nicho. Você tem que ver, pô, será que esse nicho aqui tá de acordo com meus valores, com meus princípios, com aquelas coisas que eu considero inegociáveis? Então, é disso que a gente está falando. Só para dar um exemplo, que eu acho bacana Sim. o pessoal sacar isso. E é muito importante sacar isso, porque às vezes o cara fala que nada, não dá nada, eu quero lançar, se aparecer o projeto. Se for nesse pensamento, pode ser até que o projeto, você consiga fazer uma vendinha aqui, uma vendinha ali, o projeto pode até fazer o primeiro 6 e 7, mas a possibilidade desse projeto não ser um projeto de longo prazo é muito grande, tá? E aí, uma outra característica eu acho que de um projeto, que antes de buscar um expert, a gente pensa muito nisso, porque nós somos lançadores, mas só que nós somos empresários também, então a gente tenta olhar a parada muito mais no âmbito mais de longo prazo, né? Então, será que o projeto que eu quero fazer, ele é um projeto que é possível ser de médio e longo prazo? Essa parceria é possível? Por exemplo, nossa sociedade aqui, minha, do Elvis e do Lucas, eu tenho muitos anos. E o relacionamento de um lançador com um expert, ele é muito parecido com uma sociedade. E muitos negócios viram sociedades, tá? E é o melhor cenário até mesmo para proteger todo mundo. Você tem que olhar, cara, será que essa parceria aqui, ela é de longo prazo? A gente já aprendeu algumas coisas. Por exemplo, tem projetos, gente, se vocês querem ter projetos de longo prazo, mas se você, por exemplo, quer lançar um expert com 85 anos, 90 anos, existe chance de não ser um projeto de muito longo prazo. Então, assim, piadas à parte, mas assim, tem que analisar se isso faz parte do teu contexto, ciente disso, dos seus princípios, valores. Quero fazer projetos de curto, médio e longo prazo, se está claro isso para você, show de bola. Nós aqui, do Instituto LED, a gente gosta de parceria de longo prazo. Tem gente que gosta de parceria de curto prazo, pega aqui, larga aqui, vai para outro e tudo mais, não tem problema. Cada um tem seu nicho de mercado, cada um tem sua estratégia. Tem gente que gosta de fazer a nível de prestação de serviço. Prestação de serviço normalmente tem que ser um negócio de curto a médio prazo, não é uma parada de longo prazo, mas é mais ou menos isso. Na minha opinião, os princípios são esses. Identificar seus princípios e valores, que tipo de parceria eu quero, de curto, médio e longo prazo, né? Então, se você está claro nisso, fica muito mais fácil você entrar em campo para poder identificar qual é o nicho de mercado que você vai atuar. Estando isso claro, vocês estão prontos para ir para o próximo passo, que é começar a olhar o mercado. Vai lá, Lucão. Show de bola. Então, bacana. Ó. Então, até agora a gente falou de coisas que a gente avalia na gente, certo? Eu, o lançador, ou seja, você tem que se avaliar isso. Cara, que tipo de parceiro eu quero? Quais são meus princípios e valores? Show de bola. Agora, vamos lá, vou olhar para o mercado, certo? Então, quando eu vou olhar para o mercado, vou começar a buscar experts, certo? Então, um dos critérios que eu vou de cara avaliar, que é até meio óbvio, né? Pô, beleza, será que esse nicho, esse cara que eu estou buscando, tem os mesmos princípios e valores que eu? Então, acredito que esse é o primeiro critério de seleção mais óbvio, né? Tem que ver, você tem que estar consonante, tem sincronia nisso, princípios e valores. Mas beleza, esse é o mais óbvio, né? Dado aquilo que a gente já falou até agora. Mas beleza, e depois disso, né? Vamos começar a pensar aqui. Vou trazer alguns sensos comuns. Será que precisa ser um cara famoso? Será que não? Será que tem que ser um cara que já escreveu um livro? Será que tem que ser um cara que... E aí, quais são os outros critérios mais mensuráveis que a gente coloca no nosso checklist para poder buscar um expert massa? O que vocês pensam a respeito disso? Vamos lá, primeiro, tem que ser famoso? O que vocês acham, galera? Eu já tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero ver vocês primeiro. Cara, não necessariamente tem que ser famoso, não.
Na verdade, isso é muito relativo, sabe? Às vezes a pessoa pensa que pegar alguém famoso vai bombar, porque o famosão todo mundo conhece e tal, e a pessoa... Vamos lá, deixa eu provocar aqui. O que é um cara famoso? Qual que é o critério? O cara ser famoso tem que estar na televisão? Um cara famoso, na verdade, é qualquer pessoa que tenha muita audiência. Isso aí é um cara famoso. O que é muita audiência? Uma audiência considerável, vamos dizer assim, se a gente estiver falando de redes sociais, mais de 300, 400 mil já é um famosinho. Agora, uma pessoa que tem mais de 1 milhão já é um famoso. Já chega a ser um influenciador, né, digital. Então, acaba sendo um famoso. Agora, tem os famosos também artistas, que são aquelas pessoas que passam na televisão, que estão em comercial, que faz novela, que faz programas de TV, são famosos também. Então, não necessariamente ser um influenciador ou ser um artista vai garantir o sucesso do lançamento. Não necessariamente. Quer entrar em detalhes? Eu acho que o que é bacana é justamente isso, né? Identificar qual... A gente, pelo menos minha tomada de decisão, né? Então, tipo, o que eu quero realmente como posicionamento? Eu quero faturar mais rápido ou eu quero faturar mais a médio e longo prazo? Essa é uma parada que, antes de escolher o expert também, tem que estar claro também na cabeça, né? Então, tem gente que, por exemplo, lá da nossa mentoria mesmo, tem gente que quer faturar 6 em 7 com um cara que não tem ninguém na audiência, ele não tem autoridade, ele não tem posicionamento, ele não tem nada nas redes sociais. Tem alguns casos que consegue faturar bem nos primeiros lançamentos dessa forma? Tem, mas a chance é muito pequena. Então, até mesmo antes de entrar em campo, é bacana ter essa visão. Pô, eu quero faturar rápido. Ou não, eu estou disposto a demorar aí de 3 a 6 meses para compensar em faturar alguma coisa, né? Então, tem que estar claro também antes de entrar em campo para escolher um expert. Vai lá, Lucão. O que eu penso a respeito sobre isso? Então, assim, sobre isso eu tenho até uma visão bem clara, né? Tem que ser famoso? Para mim, não. Não tem que ser famoso. Mas, vamos lá, agora vamos para os poréns, né? Para os poréns, para os mais, para os entretantos. Mas, ele tem que ter uma audiência, na minha visão, né? Vamos lá. Tem 2 tipos de lançadores que eu vejo. Tem lançador que já quer iniciar uma parceria e tem um resultado, como o Diego falou, que é resultado rápido. E eu gosto desse tipo de parceria, tá? Eu gosto de... Cara, fechei hoje, daqui a 2 semanas já marca fechei hoje, já marco hoje um lançamento para 2 semanas. Já para faturar, é isso. Fechou, para mim, parceria tem que ser boa. Porém, tem também lançadores que gostam de construir uma audiência junto com o expert, ou seja, o expert não tem audiência nenhuma, certo? E vai construir essa audiência junto com ele, vai de fato iniciar o projeto do zero, tá? E não tem nada de errado com isso, né? Mas o que eu penso a respeito? Eu penso que, já tem tanto expert que já tem audiência que eu não vejo em que situação faz sentido eu querer construir a audiência do zero, uma vez que já tem muitos experts com uma pequena audiência, entendeu? Inclusive, aqui eu acho que dá para se aprofundar um pouquinho até mais sobre essa questão da audiência, né? Porque vamos lá, o que é uma audiência? Né? Uma audiência, deixa eu definir isso de um jeito bem claro. Uma audiência, para mim, seria um público em redes sociais. É isso. Então, vamos lá. A gente tem redes sociais. Tem YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e tantas outras, certo? Então, para mim, um expert que tenha audiência é um expert que tenha um certo público em algumas desses canais, em algumas das redes sociais. Então, por exemplo, um expert que tenha, 100 mil seguidores no Instagram, para mim, é um expert que tem uma certa audiência, certo? Olhando só para os números. Para mim, um expert que tem 100 mil inscritos lá no YouTube é um expert que tem uma certa audiência. Porém, eu acho que dá para se aprofundar ainda mais. Como assim? Que vamos lá. Isso é um critério. Então, tem lá o expert. Esse expert ele tem números nas redes sociais? Tem. Ótimo. Já chequei um item da minha lista. Esse cara, pelo menos, tem alguma audiência.
Só que aí vem um outro critério, que é o seguinte, cara, que tipo de audiência, né? Que tipo de audiência? Como assim? Como assim? Vocês querem falar um pouco sobre isso, sobre os tipos de audiência? Porque vamos lá, até agora a gente só falou de número, certo? Então, beleza, tô caçando um expert, pô, achei um cara aqui que tem 100 mil seguidores no Instagram, certo? Isso não é o suficiente para mim, só ter esse número. Agora eu tenho que avaliar o tipo dessa audiência. Quantidade e nada. Na verdade, cara, existe um expert ideal. Assim, na minha mente, eu vejo que existe um expert ideal. Eu tenho esse formato formado aqui, tá? Mas quando a gente não chegou ainda nisso. Mas em relação à quantidade de audiência, ela não é suficiente porque... Acho que deu uma travada lá na conexão do Elvis. Tá. Travou. Mas vamos lá. Qual o ponto que eu quero chegar é o seguinte, só o número não é suficiente. A gente tem que ter ainda uma qualidade nessa audiência. Eu acho que é até importante, Lucão, antes de você entrar no número, porque o que acontece? Tem muitos experts, influencers, um monte de gente. Porque assim, a gente entrou numa época que as pessoas ficam fascinadas pelo número, né? Então, preciso ter 10 mil pessoas no meu Instagram para poder ter o arrasta. Preciso bater 100 mil pessoas no YouTube para ganhar uma plaquinha prata. Então, as pessoas ficam loucas pelo número. Loucas. E você, como lançador, você tem que conseguir observar isso. Se o expert que você tá... qual é o tipo de expert que você quer? Um cara que quer número por número ou é um cara que realmente quer se posicionar, quer passar a mensagem dele e tudo mais? A gente percebe que tem um monte de expert que, por exemplo, o camarada participa de sorteio, o camarada compra audiência, coloca robozinho para poder seguir o povo no Instagram e o povo seguir de volta. Tudo isso são um monte de estratégias para aumentar o número. Eu estou condenando esse tipo de pessoa que faz isso? Não. Eu só estou hoje orientando como fechar boas parcerias. Então, o expert ele tem que ficar muito ligado nisso, né? O lançador tem que ficar muito ligado nisso, né? Exatamente, porque isso aí influencia diretamente na qualidade da audiência. Então, perfeito. Ó, acho que isso aí foi muito bom. Beleza. Encontrei que um expert tem 100 mil seguidores. Mas como será que esse cara conseguiu 100 mil seguidores? E aí, a gente entra lá dentro da rede social dele, entra para observar como é que é o conteúdo desse cara. Então, por exemplo, muito comum. Hoje, tem muita gente que conquistou muitos seguidores simplesmente postando foto. Sei lá, vai no Instagram lá, posta um monte de foto de mulher de biquíni, aí passa um tempo, o cara tem lá 50 mil, 100 mil seguidores. Só que, cara, qual que é a qualidade dessa audiência? Ou seja, são de pessoas que simplesmente seguiram para ver uma foto de uma mulher de biquíni. Ou seja, não faz sentido nenhum eu querer construir um projeto educacional em cima disso. Não faz sentido, né? Uma outra coisa bem diferente beleza, esse cara aqui, ele entende, vamos lá, vou usar o mesmo exemplo do churrasco. Esse cara aqui entende churrasco, toda semana ele começou a postar um vídeo dele fazendo um churrasco, certo? Ele tratando ali a carne, e aí as pessoas começaram a seguir ele por causa desse conteúdo. Então, veja, nesse segundo caso, esse cara aqui, esse expert, hipotético, tá, pessoal? Deve ter expert que faz conteúdo para churrasco, mas é que eu tô usando um exemplo hipotético. Então, nesse exemplo hipotético, tem vários bem bacanas. Então, nesse exemplo hipotético... Não sabe lançar, eu tô... Então, nesse exemplo hipotético, os seguidores estão seguindo ele por causa do conteúdo, que querem aprender com esse expert sobre esse nicho, sobre como tratar uma carne, como fazer um bom churrasco. Então, veja, nesse segundo caso, ele tem uma audiência de qualidade, uma audiência que está, de fato, seguindo ele por causa do conteúdo, por causa dele em si. Ou seja, é meio que uma relação, como é que eu falo? É meio que uma relação professor-aluno, assim, até certo ponto. Né? Por quê? Porque eles estão lá para aprender algo, certo? Da mesma forma, tem muito youtuber que consegue muitos seguidores fazendo gracinha, né? Faz gracinha e tal, entendeu? E conquista muitos seguidores. Tem muito. Porém, de novo, qual é a qualidade dessa audiência? Qual a qualidade? Faz sentido, será, eu, lançador, querer construir junto com esse expert que só faz gracinha na frente da câmera um projeto educacional, um projeto de lançamento? Na maioria das vezes, não.
Por outro lado, se eu tenho um expert, sei lá, esse cara é nutricionista e fala sobre gestão de consultório, por exemplo. E ele tem muita gente que segue ele, ou seja, a audiência segue ele por causa desse conteúdo. Ou seja, de novo, a qualidade desse cara já é diferente, a qualidade de audiência dele. Então ele tem, de novo, um público que segue ele por causa do conteúdo, em virtude do que ele ensina. E nesse segundo caso, para mim, como lançador, faz muito mais sentido eu querer fechar uma parceria com esse cara e construir um projeto educacional, um projeto de lançamento com ele. Faz sentido, Diego? Mas de maneira prática, Lucão, tipo, como é que a gente pode fazer? Então, você, meu amigo lançador, você quer já descobrir agora se a audiência do cara é boa ou não, se é legal ou não? Eu já vou te ensinar uma ferramenta prática. Primeiro, quando você estiver realmente iniciando uma análise de um expert e tudo mais, é tudo voltado para o namoro, tá? Você observa, você vê o movimento, você vê o que está sendo feito, vê como é que ele está fazendo, e você vai sondando tudo isso, tá? Então, pô, Diego, eu quero fechar uma parceria com o expert, mas antes de você fechar qualquer parceria com o expert ou conversar com ele, você vai estudar ele. Você vai acessar as redes sociais dele e vai lá, pô, o cara tem 100 mil seguidores no Instagram. Cheque número 1, tem audiência. Bom, aí você vai para os outros cheques. Essa audiência interage com esse expert percentualmente. Vamos ver? Aí o que você vai começar a fazer? Vai abrindo os últimos posts que a pessoa fez. Pô, a pessoa tem 100 mil pessoas de audiência. Tem 10 curtidas? Tem alguma coisa muito errada. Aí você, não, pô, mas esse conteúdo aqui é recente, eu vou mais para baixo. Aí você vai andando um pouquinho mais para baixo. Pô, a pessoa tem 100 mil pessoas. No outro post, o máximo que ela conseguiu de visualização foi 100 curtidas e 2 comentários. Tem sinal de fumaça aí. O que eu tô querendo dizer isso com isso? Quando você tem alto número de inscritos, de seguidores ou algo parecido, e baixo engajamento dentro do conteúdo, número 1, que pode ser, tá? A audiência não conecta com o conteúdo do expert, não tem relevância para a audiência, por isso o algoritmo não entrega. Pode ser N motivos. Aí você começa a analisar o nível de conteúdo do cara. Eu já vi muita gente, tá? É por isso que às vezes a gente confunde quantidade de audiência com o engajamento na audiência e ver se realmente tem relevância ou não o expert para a audiência. Eu já vi projetos com 2.000 pessoas, por exemplo, seguindo, 1.000 pessoas seguindo, mas tu olhava um dos posts do cara, o cara tinha 200 curtidas, 20, 40, 50 comentários. Quando você olha um expert nesse nível, você fala assim, Jesus amado, olha o nível de engajamento que esse cara consegue provocar com a audiência dele percentualmente. Se essa audiência percentualmente em correlação ao número de inscritos não tiver correlacionado, tem um cheiro de fumaça violento. Às vezes você pode ter um expert com 1.000 pessoas, cara. Mas o cara consegue fazer 2.000 curtidas, um empurrado de comentário. Então, a gente percebe que o conteúdo daquele expert, ele tem um engajamento, ele tem uma entrega para a audiência muito grande. Então, a audiência começa a ver aquele camarada como uma referência de alguma coisa. Aí você tem que analisar o conteúdo do cara. Ver se realmente faz contexto com aquilo. Se a pessoa que curtiu falou embaixo. Então, percentualmente, qual é o nível de engajamento dessa audiência? Não adianta tu me pegar um cara com 1 milhão de pessoas com um cara com... O cara tem 1 milhão de pessoas lá na rede social lá, e aí você vai ver um dos posts dele, 100 pessoas se envolveram. Ninguém conversou, ninguém compartilhou. Então, é mais ou menos isso que você tem que começar a analisar. E no início de namoro, você vê isso. Pô, é bonito, não é? O movimento é bom, não é? Vale a pena, não é? Combina com meus valores? Você tem que se questionar isso o tempo todo. Passou isso no critério, viu a audiência, viu que a audiência reconhece o cara como uma autoridade. É top. Isso, é claro que nós estamos falando de começar um projeto onde você consegue rentabilizar de forma mais rápida, tá? Então, essas análises são feitas por isso. Quando você começa um expert do zero, pode demorar um pouco, mas só que a gente até um namoro do zero, eu acho que é bacana começar com um expert que tem algum tipo de autoridade. Nós fizemos isso várias vezes, né, Lucão? E a gente teve sucesso em projeto. Inclusive, um dos projetos que está na nossa casa, porque assim, como a gente pensa em projetos de meio de longo prazo, a gente tem poucos projetos, tá, pessoal? Só que a gente quer projetos que tragam escalas. A gente pegou um projeto que a gente viu que nas experts existia autoridade, pessoas que eram reconhecidas no mercado offline há muito tempo, e a gente viu nelas que realmente valia a pena começar um projeto do zero. E começamos do zero e rentabilizamos em pouquíssimo tempo, tá?
Então, o expert tem que ter esses valores linkados, colados nele aí. E aí, bom, a gente já mostrou de forma prática, Lucão, como é que o cara pode ver se realmente o expert vale a pena ou não. Quando a gente identifica que o expert vale a pena iniciar o namoro, quais são os primeiros passos para poder iniciar o namoro? Eu ainda acho que tem que ter mais 2 critérios ainda, cara, que a gente tem que avaliar. E assim, são coisas bem objetivas. Primeiro, eu acho que mais um critério pra gente avaliar, e que eu acho que vinha até antes do expert, eu acabei passando batido aqui, que é o nicho. O nicho, né? Achei importante mesmo. O nicho, primeiro, ele tem que estar em consonância com os valores, certo? Isso é uma coisa até... A gente tá batendo nessa tecla, porque realmente isso tem que bater. Só que também uma coisa que a gente não falou aqui, mas que faz sentido em muitos casos, é o seguinte, a experiência. Muitas vezes você já tem experiência em determinado nicho. E isso pode ser um critério. Falar, cara, esse nicho aqui eu já conheço. Eu já trabalhei ou trabalho com isso. Então, assim, eu já sei o caminho das pedras. Entendeu? Então, muitas vezes, você ir para um nicho que você já tem experiência, vai facilitar a sua vida. Entendeu? É assim, mas esse é um critério da experiência que eu considero menor. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de explorar nichos. Melhor coisa que tem. Pegar um nicho novo, experimentar o mercado. Mas é bom experimentar nichos que você teve. Então, por exemplo, nós lançamos um nicho de fertilidade, né? E quando eu fui ver o projeto, na época a gente também estava com casa fechada, tá? A gente não estava pegando novos projetos. E era um projeto para começar do zero. E aí, quando eu fui ver o projeto e apresentar aqui para o Elvis e para o Lucas e tudo mais, inicialmente eles tiveram um pouco de resistência, mas só que como eu era o avatar que teve a vida transformada pelo nível de conteúdo que as experts entregavam, eu bati muito o pé, cara. E aí eu falei assim, cara, a gente tem que fazer. Depois porque como era um projeto iniciando do zero, a gente tinha pouquíssimas análises para poder fazer. Eu acho que o expert também, uma outra qualidade que ele tem que ter, Lucão, é feeling. Ele tem que confiar no taco dele. Sabe que tem algumas coisas que você sente no sangue mesmo? Assim, você bate o olho na pessoa, você vê a pessoa e você consegue fazer uma projeção de um pouco mais de como é que vai ser o futuro desse projeto, como é que vai ser o lançador. Ele tem que ter feeling de mercado. Baseado no nicho, às vezes você vai explorar um nicho, por exemplo, como a gente fez nessa questão da fertilidade. Nós não tínhamos métrica, não tínhamos rede social para poder medir, mas eu tinha feeling da minha dor, eu tinha noção do tamanho do mercado que existia por causa da dor que eu passei, porque eu e minha esposa, nós tivemos um problema seríssimo com fertilidade, e indo um monte de profissional de saúde, médico fodástico e tudo mais, viajando, pagando hormônio do caramba para poder engravidar e tudo mais, e nada resolveu, mas só que uma sacada de um médico que deu uma nova maneira de tanto eu quanto minha esposa se alimentar, a gente engravidou em 3 meses, depois passou quase 7 anos tentando. Então eu sabia que aquilo ali tinha um feeling. Eu sentia que ali tinha um público igual a mim, existia uma porrada de outras pessoas que poderiam também receber o conteúdo que não existia no mercado e transformar a vida delas. E o projeto foi um sucesso, né? Então, eu acho que o lançador ele também tem que ter feeling. Eu costumo dizer, porque assim, eu sou um cara muito conectado com pessoas. Então, eu consigo bater o olho num projeto, mesmo começando no início, de olhar na pessoa e falar assim, cara, esse cara aqui, ele é diferente. Esse cara aqui tem posicionamento, ele quer falar. E se o camarada for realmente para campo, às vezes pegar um projeto do zero é bom, tá? Não é ruim. Pegar um projeto do zero pode ser bom. E desde que o expert seja bom, né? Que tal? A gente chama de expert, não é à toa não, pô. Não é um sofisma. Tem que ser de fato um expert, pô, né? Qualquer Zé Ruela. Só tem uma palavra aqui mesmo. Mas, cara... O fogo é porque tem um monte de gente que se acha expert, mas não é expert. É isso que é louco. E o lançador, ele tem que ter isso. Ele tem que ter isso no feeling. É mais fácil você conseguir fazer essa análise quando tem audiência e o cara já publicou? Sim, porque você vai lá e analisa o nível de relacionamento da audiência com o cara. É muito mais fácil. Você diminui os seus riscos, né, para fazer o lançamento, algo nesse sentido. Mas pode ter sucesso em experts que não têm audiência nenhuma? Pode. E nós somos provas disso, tá? Mas você tem que ter... Aí, quando você não tem nada disso, você tem que ter, em primeiro lugar, uma palavra que se chama feeling. Você tem que olhar o cara, você tem que olhar a postura dele, desenvoltura, ter certeza que o cara realmente é expert.
Bateu certo, checou, tá legal, bateu com teus valores e tudo mais, aí eu acho que é bacana. Eu acho que agora pode falar como é que começa o namoro, então, né? Show, show. Mas isso que você falou é bem interessante, pô. Porque realmente tem que ter uma expressão que é bater o santo, né? Tem que bater o santo Tem? do cara, pô. Tem? Entendeu? Não adianta tentar fechar uma parceria com um cara que você não gosta desse cara, velho. Nossa, achei ele... Vai dar merda. Vai. Vai dar merda. Você tem que ser também, de certa forma, um admirador do seu expert. Falar, cara, eu respeito realmente o trabalho desse cara. É um trabalho E o legal é sério, que que eu confio. todos os experts que a gente lança, nós somos fãs dos caras, né? Eu acho que é isso. A gente é fã. É isso que é fogo. Tem que haver essa relação de confiança. Mas show, beleza. Eu acho que são alguns critérios, né? Então vamos repassar aqui esses critérios para ficar muito claro, né? Tem que bater valores, né? O nicho, tem que ser um nicho também, que você bate valores, seja não só com o expert, tem que ser valores com o expert e com o nicho. A audiência, a gente entende hoje que tem que haver alguma audiência, e aqui a gente está falando de quantidade, em primeiro lugar, e também qualidade. Então não adianta ser só número, tem que ser também uma audiência responsiva, que de fato confia no expert que está lá pelo conteúdo dele. E eu acho que também a pessoa identificar qual é o tipo de projeto ou parceria que ele quer fazer, de curto, médio ou longo prazo. Isso faz muito sentido. E você tem que ter isso na cabeça, né? Ah, não, só quero entrar em campo, fazer uma parada rápida e sair, entendeu? Tem que entender qual é o nível de parceria que você quer ter com o expert, tá? Show. Agora vamos pro próximo passo, que é o seguinte, que é você ir pro fechamento. Então, o primeiro passo, como identificar bons experts. Beleza, agora vem o próximo passo, que é como fechar com bons experts. E aqui entra uma coisa que o Elvis falou lá no início, que é o seguinte, autoridade. Então, eu tenho que olhar para mim e falar, cara, qual que é a minha autoridade como lançador? Quais os resultados que eu já gerei? Por quê? Porque isso é o que vai facilitar ou dificultar a minha conversa com o expert, certo? Vamos lá, vamos pensar aqui numa situação bem maluca. Vamos supor que eu nunca lancei nada, né? Aqui nesse exemplo. E aí eu tô lá avaliando os experts. Eu falo, rapaz, sabe que eu vou lançar a Xuxa. Vou lançar a Xuxa, Diegão. Como é que eu faço para fechar essa parceria, cara? Nunca lancei ninguém e falo, não, vou lançar a Xuxa. Bom, tem vários jeitos, né, Lucas? Tem vários jeitos, mas é meio improvável, né? Eu fechar uma parceria com a Xuxa, eu sem ter resultado nenhum. Ou seja, vai haver um desalinhamento gigantesco entre o que é a Xuxa e entre o resultado que eu já gerei. Vai haver esse desalinhamento. Eu acho que é bacana porque assim, a gente vai passar aqui a nossa visão, tá, pessoal? Uhum. Nós somos muito íntegros aqui no nosso salão. Não tem mentira no nosso fechamento, não tem nada disso, tá? Então, o que nós vamos ensinar aqui é integridade. Como ser íntegro ao seu favor, tá? Mas é isso falando. Mas precisa mentir? Não, você não precisa mentir. Mas existem várias maneiras de construir isso. O melhor dos cenários é você já ter autoridade lançando, tá? O Google fala aqui de vez em quando aqui em casa, tá, pessoal? Mas vamos lá. Bom, então o que eu quero dizer? Voltando ao pensamento, é muito mais fácil lançar com autoridade. É fato. Mas nós não começamos com autoridade. Começamos, Lucão? Não. Não começamos com autoridade, mas só que ter uma jornada constrói essa autoridade. Existem várias formas de construir uma autoridade, né? Então, eu acho que é bacana fazer. Como é que começou conosco? Né? Como é que começou conosco? Na verdade, se a gente for pensar bem, até que começou com autoridade sim, cara. Autoridade sim. Nosso primeiro expert era uma pessoa que já confiava no nosso trabalho e que já sabia que a gente era íntegro. Então, por confiar no nosso trabalho. Mas o que acontece era o seguinte, nós, antes de termos agência, pessoal, nós tínhamos uma software house, tá? E nós éramos conhecidos pelo mercado de conseguir fazer paradas que, se ninguém conseguisse, a gente ia dar um jeito de conseguir a parada, tá? Então, era isso. O Lucão, uma vez, conseguiu fazer, até mesmo para esse expert, desenvolver um aplicativo maluco que todo mundo falou que não ia dar certo. E o Lucas desenvolveu um algoritmo doido que conseguia fazer o cálculo de probabilidade de queda de um idoso por um celular. E a gente fazia isso
Eu sei que era um negócio muito maluco, ninguém conseguiu fazer isso no mercado, pelo menos que eu via toda vez que eu levava uma solução para alguém, ninguém conseguia achar uma solução legal para a gente fazer. E o legal é que assim, o expert ele desenhava no papel e falava o seguinte: olha, eu quero que vocês façam um aplicativo que a pessoa fique, o pezinho da pessoa fique fazendo assim, ele colocava 2 bolinhas assim no papel e aí ele falava: o algoritmo tem que achar esse meio aqui. E assim, no papel aceitava tudo, mas na programação, meu amigo, não dava certo. Eu sei que o maluco do Lucas conseguiu fazer um algoritmo que conseguiu, em diversas amostras que a gente fez, conseguiu bater num resultado muito próximo com o que o expert queria. Então, assim, a gente fez várias outras coisas na época de Software House que deu esse posicionamento pra gente como autoridade. Mas a gente tinha um posicionamento de quê? Software House. Né? Então, a gente não tinha posicionamento como autoridade em lançamento. Mas esse expert chegou pra gente e falou assim: cara, eu quero lançar um curso. Você lança curso? E eu falei: rapaz, lanço. Vou lançar. Se eu não souber, eu vou aprender. Eu acho que isso aí, Diego, dá até uma história bem bacana. Mas vamos em frente. E aí o cara falou: rapaz, tu lança? Eu falei: rapaz, moço. Lanço e lanço. Eu lanço é tudo, rapaz. Eu lanço bola. Moço. Rapaz. Eu sei que depois que eu falei que eu fazia o trem, o que eu fiz? Né? Porque assim, eu me comprometi em lançar. Era meu amigo, é meu amigo ainda, tá com a gente ainda e tudo mais, e a gente ajuda. E eu tenho um carinho muito grande por ele. E o projeto é incrível. Mas na época, se vocês me perguntassem assim: Diego, mas você era o cara mais especialista do mundo e tudo mais de lançamento? Não era. Naquela época não era. Não era mesmo. Nem eu, nem Elvis, nem Lucas. O Lucas estava começando na empresa na época, né? Porque já tinham terminado essa parada, mas ninguém tinha expertise de lançamento mesmo. E era uma parada que a gente sofria também, porque a gente fazia uma porrada de software e tudo mais e a gente não sabia vender. Isso tem muitos anos. Mas na época a gente topou esse desafio. E eu falei pro cara que sabia fazer o trem e teria que dar um jeito de entregar aquilo. Né? Me coloquei no fogo. Eu falei assim: agora nós vamos dar um jeito de fazer a coisa acontecer. Foi quando a gente eu peguei o telefone, liguei pro nosso amigo Elvis. E aí é o caminho das pedras. Anote o que eu tô te dizendo, galera. Tem o caminho das pedras aqui agora. Se você não tem autoridade, o melhor jeito de fazer ou construir autoridade é você fazer o que eu fiz agora. Eu liguei pro Elvis, meu outro sócio, falei assim: seguinte, nosso amigo fulano de tal quer fazer um lançamento com a gente e eu disse que nós vamos fazer. Só tem um problema, a gente não sabe lançar ainda. Então identifica no mercado quem é o cara mais foda de lançamento do mercado. Vê no mercado aí quem é o cara mais fera do mundo de lançamento. Vê quem é esse cara. E aí ele já estava pesquisando. E aí ele falou: cara, é o Érico. É o Érico. Tem um monte de nome do player, mas só que o Érico é o camarada que mais conecta com a gente em princípios e valores, tá? A gente curte essa onda dele. E a gente falou: rapaz, então, show de bola. Aí eu falei: Avon, show de bola, me diz uma coisa, quanto é que custa o curso desse cara? Aí o Elson me falou: 6 pau. Eu falei: 6 mil? 6 mil reais para um curso online? É uma mentoria, né, Avon? Que o cara vai aparecer lá todo sábado e tal, vai falar com você, vai pegar na tua mão e tal. Isso alguns anos atrás. Hoje o curso do Érico custa 9. E a mentoria custa 50 mil. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para nossa realidade. Bom, aí na época o Avon chegou e falou assim: rapaz, 6 pau. Eu falei: Avon, então vamos comprar esse trem, vamos estudar. Mano, a gente estudou. A gente colou, mas a gente estudou tanto. Uma semana, a gente fez o Fórmula 1, eu acho que em 2 semanas a gente já tinha feito Fórmula. A gente já identificou como é que fazia os treinos, estudamos. E eu acho que uma das maneiras mais top de conseguir posicionamento quando você não tem, Lucão, é colar com quem sabe fazer. E foi o que a gente fez. Quando a gente assumiu o desafio e falou: nós vamos fazer o lançamento. Agora não tem mais onde correr, eu vou fazer. E aí eu ainda me posicionei, eu ainda quero me tornar um dos caras mais foda desse país e tal, fazer lançamento. Eu não sabia que era tão foda o trem, mas a gente topou o desafio. E fizemos, galera. Fomos lá, aprendemos, colamos. Então a primeira dica é: se você não tem autoridade ainda, cola com quem já tem, ou cola com quem pode te ensinar a construir essa autoridade. E deixa eu te dar uma dica. Cola com a gente porque dá sorte, tá? Então, voltando.
Eu colei naquela época com o Érico. Até hoje é nosso mentor. Então, a gente não parou só nos 6.000, tá? A gente está anos e anos e anos renovando e renovando. Depois dessa brincadeira, já estamos em 3º ano renovando mentoria e vamos continuar. Porque é um camarada que tem ajudado a gente a prosperar. E a gente colou mesmo. Colou. Então, esse foi o nosso início. Vai lá, Lucão. Show de bola. Mas por que o Diego tá contando essa história toda? Por quê? Porque essa história aí conta como que a gente fechou uma parceria, certo? Dessa que a gente tá falando, uma parceria de marketing digital, de lançamento. Claro, naquela época foi um formato bem diferente do que a gente faz hoje, porque na época eram coisas mais de marketing digital, mais de agência, né? Coisa que a gente já, assim, é completamente diferente hoje. Mas o ponto é que a autoridade sua como lançador, ela é, sim, um dos fatores que vai facilitar ou dificultar você fechar uma parceria. Eu dei um exemplo lá no início, cara, se tu nunca lançou nada, não tem resultado nenhum, e vai querer lançar a Xuxa, mas eu tô usando a Xuxa, tá? Só por exemplo. Pode ser qualquer celebridade, entendeu? Ah, quero lançar, não sei, fala uma celebridade aí. Quero lançar o Fogaça, quero lançar o Eric Jacan, esses caras da televisão. E você não tem resultado nenhum, vai ser muito difícil você até mesmo estabelecer um contato com esses caras. Por quê? De novo, a autoridade, ela é um dos fatores. E a autoridade, ela é construída pelo quê? O que constitui a autoridade? Em primeiro lugar, resultado, certo? Então, cara, se você é uma pessoa que gera resultado, e o bacana dessa história que o Diogo contou agora é que, às vezes, você não precisa nem gerar resultado em lançamento. A gente gerava resultado em outra área. A gente desenvolvia software. E a gente era bom nisso e a gente era íntegro naquilo que a gente entregava, né? A gente era íntegro naquilo que a gente entregava. Então, de certa forma, a gente tinha uma certa autoridade. Mediante algumas pessoas que nos permitiu fechar as primeiras parcerias, certo? E é claro também que as primeiras parcerias que a gente buscou não foram celebridades. Então, da mesma forma que a gente estava começando, a gente também buscou experts que também estavam começando. Então, dessa forma, meio que equilibra a autoridade do lançador, a autoridade do expert. Entendeu? Então, assim, o que a gente recomenda é buscar esse equilíbrio. Então, beleza, cara, eu sou um lançador que eu estou começando esse mercado e tal, estou testando aqui, mas eu já gerei resultado em outros nichos, ou não, nunca gerei resultado, sou bastante jovem e tal. É bacana você buscar também um expert que também esteja iniciando, esteja um cara ali que esteja dando os primeiros passos também. Dessa forma, vai ser muito fácil você dar um match com esse cara, você fechar uma parceria com ele. Se você buscar já uma celebridade, um expert que já está bastante consolidado no mercado, pode até ser que você consiga entrar em contato com ele, fazer uma proposta para ele, mas como esse cara já vai estar tão consolidado que talvez, como é que eu falo? Talvez vai ser uma negociação de um tubarão com uma sardinha. Vai ser muito difícil negociar com esse cara. Esse cara vai querer 80% do projeto, 90%, e tu não vai ter nem margem para negociar. Mas às vezes, se for para entrar para aprender também, assim, tudo depende muito. Tudo depende também, né? Às vezes entrar para aprender faz sentido. Às vezes faz sentido até tu entregar mesmo, de graça. Cara, só que vamos lá. Isso em casos muito excepcionais. Faz muito sentido. Se você não depende daquilo para sobreviver, você quer experimentar um nicho novo, você entra, entrega muito valor naquilo, e depois que você gera esse resultado, fica mais fácil de você fechar novos projetos, fechar novos experts. Entendeu? Mas vamos lá, então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: a autoridade, os resultados que você já gerou são, sim, um fator que vai te atrapalhar ou te ajudar, certo? Então, Lucas, não tem resultado nenhum, saiba que isso é um fator, certo? E na hora da negociação, isso vai ser colocado na mesa. Da mesma forma, se você já tem muito resultado, isso também vai ser um fator e que você vai poder colocar isso na mesa na hora de negociar, na hora de fechar uma parceria. Certo, Diego? Certo. Show de bola.
E aí, pessoal, a negociação também é um momento de você ver se faz sentido aquela parceria. Porque aí também entra uma coisa que é o seguinte: uma coisa é você ver o expert na rede social, certo? Outra coisa é você ver um expert na mesa de negociação junto com você. Então, se o cara tá na mesa junto com você e ele tá tentando, você assim, claramente percebe que ele tá tentando obter vantagem em cima de você, tentando te puxar para baixo, tá muito difícil conversar com ele, talvez não faça nem sentido fechar essa parceria. Se, pô, de cara já na negociação, o cara já quer, pô, já quer comer a sua margem todinha, entendeu? Às vezes não faz nem sentido continuar a parceria e falar, cara, obrigado, acho que não faz sentido a gente continuar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai buscar uma pessoa que tenha valores consonantes que o seu, que vai querer fechar uma parceria que seja boa para ambas as partes. Entendeu? Então, você observar também como que o expert age junto com você ali na mesa de negociação, também é um fator de fechamento também, que a gente observa muito, né? Pô, será que esse cara realmente está levando a sério isso? Será que ele está comprometido? Será que ele realmente quer algo que seja duradouro? Será que ele quer realmente algo que seja bom para ambas as partes? Entendeu? Então isso faz muito sentido. E é isso, Diegão. Acho que a gente percorreu bem todos os critérios para a gente tanto buscar uma parceria quanto para fechar uma boa parceria. Você gostaria de colocar alguma coisa? Porque assim, pessoal, o objetivo dessa nossa live não é te ensinar a fechar. Esse é um tema para um outro Let's Talk. Eu sou bom nisso, tá? Eu sou bom nessa parada de fechar. Mas o objetivo é poder identificar realmente o melhor projeto para você poder entrar em campo, tá? Então, é assim que nós analisamos se a gente vai avançar ou não com o projeto. Então, se a gente pega projeto do zero, pegamos projeto do zero desde que a gente consiga ter toda essa análise. Hoje a nossa casa está fechada. Na verdade, deixa eu até botar um asterisco aí, né? Quando a gente fala começar um projeto do zero, que isso pode dar uma conotação errada. Todos os projetos que a gente começa são do zero. São do zero. Geralmente a gente não... Acho que nunca é a palavra meio forte, né? Mas a gente, assim, dificilmente fecha com expert ou fechou com expert que já tenha um projeto educacional em funcionamento, um projeto de um curso online em funcionamento, de um lançamento em funcionamento. Geralmente a gente não pega isso. Geralmente a gente realmente inicia junto com o expert esse projeto do zero. O que geralmente a gente não faz hoje, é muito improvável, é a gente começar a audiência do zero. Aí realmente, pegar um cara que os caras não tem nem conta no Instagram. É improvável, é muito difícil. O que eu falo assim, existem, por exemplo, tem expert que tem pouquíssimo audiência, mas só que você bate o olho no cara só porque ele não sabe fazer do jeito correto, tá? Então, assim, mesmo a gente hoje, no posicionamento de mercado que a gente tá, a gente já pegou e ainda pega projetos ainda nesse sentido, desde que a gente consiga checar todos esses passos que vocês falam. Hoje a gente está com a casa fechada porque a gente está focado em escalar os projetos que estão conosco. E aí, por um motivo educacional mesmo, de querer ajudar mesmo, profissionalizar o nosso mercado. É por isso que a gente está falando, né, para o pessoal. Mas aí, a dica que eu estava até te dando. Fechei, Diego. E agora? Quais são os próximos passos? Próximos passos, antes mesmo de você fechar, é clicar aqui embaixo nesse botãozinho aqui, ou se inscrever aqui nesse canal. Né? Então, eu não acredito que o cara tá achando que não clicou ainda. Então, assim, é clicar nesse canal aqui embaixo, se inscrever. Galera, a gente não fazia conteúdo, nós somos do bastidor e a gente decidiu contribuir mesmo para o mundo, tá? Então já clica aí, vem curtir e tudo mais. Da mesma forma que a gente fez com o Érico lá atrás, eu tô te convidando a fazer de novo, porque aqui a gente tá dando os caminhos das pedras. Primeiro a gente tá tanta sacada já aqui nesse canal, mas hoje a gente tá falando como você escolher um bom expert para você poder fazer uma parceria de médio e longo prazo, que é o que a gente gosta de longo prazo. Mas de qualquer forma, é bom deixar uma coisa bem clara, tá? Que não sei se já tá claro já, mas é o seguinte, mesmo que você observe todos esses critérios, cara,
nada disso é garantia de que realmente o projeto vai ser um projeto campeão. Não. É aquela coisa, todo empreendimento, cara, tem riscos, todo. Ainda mais o nosso. O nosso tem riscos. A gente pode lançar e não vender nada. Porém, seguindo esses critérios, qualidade da audiência, nicho, você vê se os valores estão batendo, você vai colocar as probabilidades ao teu favor. Entendeu? Você vai... É aquela coisa. Tem gente que diz que sorte é uma questão totalmente probabilística, né? Então, ao seguir esse critério, você vai meio que tá aumentando a sua sorte. Vamos falar assim, né? Você segue os critérios, aumenta a tua sorte, né? E assim, Pedro, uma coisa também que funcionou muito bem pra gente sempre é se expor a oportunidades. Então, eu falo que é muito improvável, tal, a gente lançar, pegar um cara do zero e tal. Mas assim, a gente já fez isso. Por que a gente fez isso? Porque a gente estava se expondo a oportunidades. A gente viu um projeto, sentia que, cara, esse projeto aí, ó, vale a pena. Ia lá, fazia um lançamento de validação. Cara, pô, às vezes o resultado era acima das expectativas. Ou seja, mas isso só aconteceu da gente ter um resultado acima das expectativas, por quê? Porque a gente se expôs a uma oportunidade. Pegou ali um expert, tentou, fez um lançamento e tal. Aí, assim, e assim, sempre colocar. Foi, assim, quando a gente começou a fazer os nossos primeiros lançamentos, eram os melhores lançamentos do mundo? Não. Isso é bem bacana, isso é bem bacana também. A gente fez muito lançamento que não vendeu, cara. Muito. Mas é porque assim, a gente tem muitas horas de voo, muitas horas. É muito trabalho, muita noite perdida. Quando eu entrei nesse mercado, eu tinha cabelo. Vocês imaginam, né? Então, dá trabalho, entendeu? Só que quando você aprende a fazer a parada, você começa a ter maturidade como empresário, você começa a crescer. A nossa visão hoje aqui era só isso, né, Lucas? A gente queria mostrar como você pode identificar bons experts para poder lançar. Nos próximos Light Talk a gente vai ensinar como fazer fechamento, como fazer os primeiros lançamentos, quais são as melhores estratégias, porque aqui você pode trilhar o caminho. Mas fica uma dica, segue gente boa. Na época, quando a gente começou, a gente foi lá e comprou o cursinho do Érico, que não é um cursinho, é um cursaço grande pra caramba, super completo, onde você aprende todos os conceitos de lançamentos. E a gente aprendeu, a gente colocou a risca. Só que a gente foi lá e colocou a mão na massa, fez a coisa acontecer. Do mesmo jeito, por exemplo, hoje a gente tem outros lançadores também, né? Que, por exemplo, vieram experts ou lançadores que vieram procurar a gente e hoje a gente também ensina essa galera. Então, você vê como é que é um caminho legal. Se você quer ganhar tempo, é bom você aprender com horas de voo de quem já voou, né? Então, foi o que a gente fez. O Érico tem... O cara tem muitas horas de voo e a gente vai aprender com o cara. Do mesmo jeito como a gente tem muitas horas de voo, a gente tem autoridade para falar para você. Essas plaquinhas que o Lucão tá aí atrás aí, não é brincadeira não. É muitas horas de voo isso aí, galera. Então, procura quem sabe, entendeu? O caminho, quem pode te ajudar. Segue o passo a passo que a gente está mandando você seguirem, que a gente está falando, que a gente está indicando, que vai dar bom. Então, segue esses princípios que a gente colocou aqui, que você vai conseguir bons experts, bons projetos e criar uma empresa top para você poder trabalhar a médio e longo prazo. Mesmo em momento de crise. Nós estamos aqui em quarentena, em plena corona rodando aí e tudo mais, e, cara, estamos trabalhando a todo vapor. A todo vapor. Nada parou pra gente, nada. Enquanto o mundo parou, o mercado offline parou, a gente está trabalhando. E assim, o mundo agora, mais do que nunca, virou digital. Tá? Então, empresas que tinham posicionamento digital, como se está batendo um recorde de venda, tudo está acontecendo. É claro que a gente vai ter impacto na nossa economia, mas só que a galera do digital vai conseguir se reinventar mais rápido. Porque a gente não precisa de loja, a gente não precisa fazer obra, a gente não precisa fazer nada para poder se reinventar. A gente só precisa conhecer o princípio e o caminho certo, tá bom? Então hoje a gente aprendeu como escolher bons experts. Show de bola. Pessoal, gratidão pela vida de vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e, mais importante, seu feedback, sua dúvida, seu comentário, deixa aqui embaixo que a gente pode continuar essa conversa. Beleza? E a gente se vê, galera. No próximo LED Talk. Grande abraço. Abraço!